Bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tenham passado um final de semana bom, descansado, né? Vamos lá então, nós vamos começar o nosso segundo bimestre de biologia falando um pouquinho sobre genética, que é a variabilidade genética e a hereditariedade, tá? Vou fazer uma leitura com vocês hoje. Então vamos lá. Nossa compreensão atual sobre a hereditariedade é o resultado de centenas de anos de investigação e busca por explicações acerca da transmissão de características biológicas ao longo das gerações. Por que os filhos se assemelham aos pais e por que certas características se manifestam apenas em determinadas famílias? Você já parou para pensar sobre isso? Tais questões são muito comuns e denotam nossa curiosidade a respeito desse fenômeno, a herança biológica. Então eu mandei aí para vocês, pessoal, um textinho sobre a surdez, uma característica invisível. Nós vamos iniciar com esse texto, tá? Ao nascer, um bebê parece saudável. No entanto, ele pode ter uma deficiência auditiva que dificulte o desenvolvimento da sua linguagem. Quanto mais rápido for o diagnóstico da surdez nas crianças, mais chances elas terão de desenvolver capacidades comunicativas. A surdez é a deficiência mais comum em seres humanos. Do total da população mundial, que chega aos 70 anos, cerca de 60% apresentam perdas auditivas consideráveis, inclusive por longa exposição a sons de volume alto. Tomem muito cuidado aí com esse foninho de ouvido, tá? Às vezes vocês nem estão percebendo a altura que tá, mas a pessoa que tá longe até escuta o som de vocês. Muitas vezes eu já cheguei na classe e falei, nossa, quem que tá com o som ligado e tal, dentro e tá com o fone, né? No entanto, a proporção de crianças que nascem surdas é bem menor. No Brasil, estima-se que em cada 1.000 crianças nascidas, apenas 4 sofram perdas auditivas. Esse número poderia ser ainda mais baixo. É que em nosso país, a rubéola é uma das principais causas da surdez na infância. A rubéola é uma doença causada por um vírus, né? E é uma doença de criança. Geralmente a gente pega essa doença na idade infantil, né? Mas quem ainda não pegou, principalmente as meninas na idade de fertilidade, que é depois da menstruação, né? Que a menina começa a ovular, seria muito interessante tomar, tá? Porque é uma doença assim que não vai causar, não tem grandes perdas, mas se a mulher grávida pegar a rubéola, ela pode deixar o feto surdo, tá? Pode ter uma consequência aí. Então, quando o vírus da rubéola infecta uma mulher grávida, pode provocar a perda total da audição do bebê. Por isso é fundamental que as mulheres em idade fértil estejam vacinadas contra essa enfermidade. Então, hoje acredito que todas tomam, né? Porque tem aquela vacina dos 15 anos, então ela está incluída aí, tá? Uma vacina também é capaz de prevenir outra importante causa de surdez na infância, a meningite. A meningite também é uma doença grave que acomete a meninge, né? E pode deixar como consequência a surdez, tá? Por isso, todas as crianças de até 2 anos de idade devem ser vacinadas contra a meningite. A meningite ainda não é uma vacina, como se diz, dada, né? Nos postinhos, então a gente precisa pagar, é uma vacina cara, tá? Ela não está disponível ainda. Nos países mais desenvolvidos, esses fatores perdem a importância em razão de maior acesso à vacinação preventiva, mas a principal causa de surdez entre crianças corresponde a mais de 50% dos casos e está relacionada a alterações no DNA. Já no Brasil, essa causa responde por apenas 20% dos casos. Então vamos lá. Após a leitura do texto, discuta as questões.
Então você vai responder aí no seu caderno. Qual que é a importância da audição no processo do desenvolvimento das crianças? Por que a gente precisa ouvir? O que você imagina? Por que a gente precisa ouvir? É só ouvindo que a gente aprende a falar, né? Você pode ver que as pessoas surdas não se comunicam, não soltam, não aprendem a falar, tá bom? Lógico que elas comunicam de outra forma, mas falar assim do jeito que a gente fala, elas não conseguem, porque elas não escutam o som. Então é muito importante, né? Você ouvir para depois você falar. Por que o número de crianças surdas é menor em países desenvolvidos? O que você acha? 3. Elabore uma lista com as causas da surdez apresentadas ao longo do texto. No texto aí citou vários casos que podem levar à surdez, que podem ser, no caso, por alterações genéticas, né? Problemas lá na formação da criança, pode ser por meningite, pode ser por como que fala aqui? O fone, altura, né? Dá uma olhadinha aí no texto novamente e responda certinho, tá? Como a vacinação pode diminuir o número de crianças surdas? Gente, é muito importante a vacinação, né? Surgiu aí um ano passado, um ano retrasado, os antivacinas, né? Mas por que não tomar vacina? Vocês conseguem entender o porquê, com tantos benefícios que a vacina traz, né? Por que deixar de tomar? Todas essas doenças foram praticamente extintas, né, devido à vacinação, e muitas vezes tem coisas que tá voltando porque as pessoas não estão se vacinando, tá? Esse primeiro momento. Depois eu mandei para vocês uma tabelinha que é classificando as características humanas. Então nós vamos ter aí, em relação à variabilidade genética e à hereditariedade, algumas classificações, tá? Por exemplo, ó, nós vamos ter características genéticas, nós vamos ter características hereditárias e a gente vai ter congênitas e adquiridas, tá? O que seria uma característica genética? São determinadas pelo DNA do indivíduo. Você já recebe lá, ó, muitos são os genes envolvidos que determinam a capacidade da audição. Nós vamos tudo dar o exemplo naquele texto. Qualquer alteração de pelo menos um deles pode levar à surdez. Então, qualquer modificação no seu gene, né, na hora do processo lá da mitose, da formação do embrião, lembra lá das fases da mitose, pode acometer a surdez nas pessoas, tá? Então, podem ser causas genéticas, que são determinadas pelo DNA do indivíduo. As hereditárias são transmitidas de uma geração para outra. Então, as pessoas que se tornaram surdas por meningite, rubéola ou a exposição de elevados ruídos, né, não vão transmitir essa característica para os seus filhos, porque elas adquiriram no decorrer da vida. Então, ela não pode ser uma característica hereditária. Você adquiriu, então você não vai passar para o seu filho, porque o que você passa para o seu filho é o que está dentro do seu gene, que você carrega, tá bom? Então, olha só, as características hereditárias, elas são transmitidas de uma geração para outra. Portanto, aquilo que você adquiriu no decorrer da sua vida, você não passa, tá? É o caso aí da surdez causada por doenças, por escutar música alto, tá? Assim, a surdez, nesse caso, não é uma característica hereditária. No entanto, quando a surdez é genética, né, quando você teve uma alteração lá no seu gene, por algum motivo qualquer, tá? Aí sim, foi modificado e isso ficou no seu gene, você pode passar para uma futura geração. Por exemplo, a cor do seu olho é uma característica genética, hereditária, tá? É uma característica genética que você pode passar para a sua futura geração? Sim.
E uma característica congênita, que seria, ocorre quando os indivíduos apresentam desde o nascimento. Então vamos lá. Quando uma grávida é contaminada pelo vírus da rubéola, o bebê pode nascer surdo. Então ele adquiriu essa surdez, ele era uma criança normal, mas a mãe teve o vírus da rubéola e passou para ele dentro da gravidez ali. Então ele nasceu com a doença. Ele pegou lá dentro, né? Ele teve essa característica dentro da barriga da mãe, tá? Então, quando uma grávida é contaminada pelo vírus da rubéola, o bebê pode nascer surdo. A surdez, nesse caso, pode ser considerada congênita, pois o bebê já nasce com essa característica, tá? E ele pode passar para outra geração? Não. Essa aqui, no caso, não. Porque, na verdade, ela foi adquirida, mas ele não vai, como que se diz assim, ele não teve no gene, ele nasceu ele foi fecundado perfeitamente, ele nasceu com ela devido a um problema que a mãe teve, tá? Então não tá no gene dele, então ele não vai, necessariamente ele não vai passar, ele pode ter um filho normal. E as adquiridas são os casos em que os indivíduos não apresentam ao nascer. Então, por exemplo, olha meu cabelo tá escuro. Eu nasci com esse cabelo? Será que eu nasci com esse cabelo? Acredito que não, porque eu já vi várias fotos minhas e eu tinha o cabelo mais clarinho. Então, eu adquiri a cor desse cabelo, tá? Se eu tiver um filho, eu vou passar a cor desse cabelo pro meu filho? Com certeza não, porque essa cor não está no meu gene. Então, é uma característica adquirida. Então, a surdez provocada por longa exposição a ruídos pode ser considerada adquirida, pois o indivíduo não apresenta ao nascer. A surdez provocada por meningite também é adquirida. Então, vocês conseguiram diferenciar o que é uma característica genética, hereditária, congênita e adquirida? E aí eu coloquei para vocês, ó, classifique as características a seguir. Cor dos olhos, genética. Idioma. O idioma você aprende, é adquirida, não é? Você nasce sabendo inglês? Você nasce sabendo espanhol? Não, você vai adquirir. E você passa isso para o seu filho? Não, ele vai ter que adquirir também. E a cor do seu cabelo? Genético, hereditário, tá? E adquirida se você adquirir uma cor diferente do cabelo que não seja parecido com o da sua família. E a barba? Muitas pessoas não têm barba. Será que lá na família deles eles têm? Então, tem que ver se ela é genética e hereditária, tá? Não tem como uma pessoa que não tem barba colocar barba. Tem? Nascer de repente? Gripe. Adquirida, você nasce com gripe? Não. A inteligência, muitas vezes a pessoa aqui se confunde. A inteligência é uma característica genética, hereditária, tá? Mas eu ainda repito que também pode ser adquirida. Quanto mais você lê, quanto mais você se esforçar, mais você força o seu cérebro a trabalhar e mais competência você vai ter, tá bom? Então, a nossa aula era só para refletir sobre esse texto. Vocês vão fazer agora, vão ler de novo, vão interpretar novamente, tá? E depois vocês vão pegar a apostila lá na página 49 e vão fazer uma reflexão. Filho de peixe, peixinho é? O que significa essa frase? Qual a relação observável entre pais e filhos? Todo filho ou toda filha são iguais aos pais? Vocês têm aí 3 questõezinhas que vocês vão responder no caderno de biologia, juntamente com esse texto que a gente acabou de fazer a leitura. Bater a foto e anexar no Classroom. Tudo bem, pessoal? Que vocês tenham um ótimo dia. E até a próxima aula. Beijinhos!